é o fato de Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, recém-indicado por Lula, arquivar aquela investigação que tratava da possível omissão de Jair Bolsonaro em relação à compra de vacinas na época da Covid-19. Conta pra gente, Bruno Pinheiro. Justamente, e é muito importante entender que logo naquela época, lá em 2020, o senador Randolfo Rodrigues estava no Rede que acabou apresentando esta ação e agora acabou sendo arquivada. Só para a gente entender o que é realmente esta ação. Lá em 2020, no enfrentamento à Covid-19, o que diz esta ação é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não autorizou o Ministério da Saúde a adquirir o imunizante, a Coronavac, na tentativa de fechar este contrato. O Rede apresentou esta ação e tinha o interesse, o entendimento que era necessário a condenação do governo federal, no caso Jair Messias Bolsonaro. Essa relatoria ficou com o ministro Ricardo Lewandowski, recentemente aposentado. Com a chegada do ministro Zanin, ele acabou seguindo um novo entendimento da Advocacia Geral da União, que disse que o sistema de saúde, que esse ambiente já está estabilizado de acordo com as últimas ações do novo governo, ou seja, que esse enfrentamento à Covid já está normalizado e que não faz mais sentido continuar com esta ação, e foi favorável a este arquivamento de uma ação contra no caso do governo federal, que era Jair Messias Bolsonaro. Isso tem incomodado diversos nomes, porque o ministro recém-indicado de Lula acabou arquivando uma ação contra Jair Messias Bolsonaro. Ressalto que é do Rede Sustentabilidade, na época estava lá o senador Randolfo Rodrigues e que hoje é o líder do governo aqui no Congresso Nacional. Rapidamente, ontem eu ainda, logo após essa informação, cheguei a conversar com nomes importantes, atuantes da oposição. O que eu ouvi é o seguinte, que o ministro Zanin está se comportando como um jurista de verdade, respeitando a Constituição e o entendimento que é necessário em cada ação, assim como essa, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. E como é bom acompanhar a história e entender as reviravoltas e reveses que a gente vai acompanhando depois que esse tempo passa, né? Justamente o ministro indicado por Lula, Cristiano Zanin, que arquiva um processo do qual Jair Bolsonaro apanhou bastante. Alan Gani. Tá correto, os indícios eram muito fracos de que havia uma omissão, uma participação do Jair Bolsonaro para suposta falsificação de vacinas, até porque ele não precisava de vacina para entrar nos Estados Unidos, nenhum dos seus familiares, ele viajou... Olha pro perno, Gani. Deixa eu só dar uma olhadinha. A cara Tudo dele bem, enquanto né? você vai argumentando. Tudo bem. Não. I rest my case. Aqui. É que o processo não tem relação com essa viagem. Ah, tá. Não, Esse claro. processo É com todo. Com a falta de vacina. Isso. Por isso que eu Mas você acha que houve omissão de Jair Bolsonaro em relação à compra de vacinas, Piperno? acho que o governo dele era ruim, especialmente na área da saúde. Mas é muito difícil também, é uma utopia, imaginar que alguém vai conseguir criminalizar o presidente, porque o governo agiu mal. Enfim, tinha ministro, tinha outros organismos. Eu não imagino o presidente pegando o telefone e falando: ô fulano, atrasa a compra de vacina. Acho que tem um ponto que é importante aí nessa questão da compra de vacinas. O governo, ele demorou um pouco para comprar as vacinas. Mas vamos lembrar que o Brasil vacinou mais que os Estados Unidos, mais que a União Europeia. Por que que demorou? Isso não veio a público de maneira como deveria vir aí nos setores da imprensa, Piperno. Porque as farmacêuticas colocaram uma cláusula que os efeitos colaterais de vacinas seriam de responsabilidade do governo. O governo não queria assumir isso, não queria assumir esse risco, ficou esse embate com a indústria farmacêutica até chegarem lá numa solução. A partir dali, houve uma vacinação. Piperno, foi excesso de cuidado, então, do governo federal sob Jair Bolsonaro? Eu sempre agradeço o governador João Dória, né? Por quê? Porque não fosse a ação do governador João Dória, provavelmente o governo federal teria demorado mais ainda. O governo federal
tomou um susto com a rapidez e agilidade do Dória em relação a isso. Inclusive, no dia que fizeram a primeira vacinação lá, o Pazuello tentou atravessar a fila, não queria permitir e queria que, inclusive, o governo de São Paulo enviasse as vacinas produzidas pelo Butantan já para que ele, Pazuello, ele, o governo federal, pudesse fazer a distribuição e ter essa primazia. A minha mãe é uma senhora que vai agora fazer 80 anos, diabética, teve Covid 2 vezes. Não fosse a ação do governo de São Paulo, não sei o que teria sido. Por isso eu agradeço demais a ação do governador. O protagonismo é todo de João Dória, então, neste caso, em Gustavo Segré. Até por isso não houve omissão de Jair Bolsonaro? São coisas diferentes. Uma boa participação de um governo não impede a omissão do outro. Agora, ainda bem, Piperno, que um governo ruim não é passível de sentenças, porque senão o governo da Dilma estaria com sentença por 5 vidas pela frente. Sim. Mas quando você avalia essa situação do Zanin, não deveria nos surpreender que um ministro da Corte faça uma determinação de acordo com o que diz a Constituição. Não para estar a favor de um lado ou a favor do outro, que nós todos esperamos. O problema é que não estamos acostumados com o que isso acontece. Agora, surpreende para você o fato de alguns integrantes do partido criticarem Cristiano Zanin, ou até mesmo criticarem Lula por essa indicação depois das recentes decisões dele? Aí é em função das expectativas que cada um tinha. Perfeito. Se essas pessoas tinham a expectativa de que colocar o Zanin ia ser todo a favor do governo, estão lamentando, estão sendo frustradas por essa especulação. E os governistas dizendo, pô, o Zanin está errando porque está jogando coisas a favor de... Não, ele está fazendo o que deve ser feito o ministro da Corte. De novo, o problema é que muitas vezes observamos uma subjetividade em determinadas determinações, vale a redundância, e isso surpreende quando essa subjetividade não é aplicável. Mas agora só faltaria que os bolsonaristas peçam uma reivindicação para o Bolsonaro pelo arquivamento desse processo. Fala, Gani. Olha, o que causou indignação aí nos petistas, na esquerda, é que o Zanin está tendo respeito à Constituição Federal. É o que se espera de um ministro do Supremo e até agora as decisões dele mesmo. Eu tendo uma posição aqui contrária, né? Aliás, a favor do marco temporal, e ele votou contra o marco temporal, mas isso é questionável, né? Em relação à descriminalização do uso de drogas, de maconha, enfim, ele também deu um voto que agradou os conservadores, mas ele tem agido conforme a Constituição. Mas no final das contas, ô Piperno, essa questão da vacina, havia essa cláusula. Por isso que o governo federal, ele atrasou. Quer dizer, poderia... Ou seja... o governo federal não queria assumir esse risco. Então ficou aí nesse tempo. Mas quando isso foi resolvido, o Brasil vacinou e vacinou ele demorou... muito. Assinou do mesmo jeito que era previsto 4, 5, 6 meses antes, do mesmo jeito. Por que não tinha... Do mesmo jeito que a União Europeia fez, que os Estados Unidos fizeram, e outros países da América Latina. Mas assim, não tinha muito para onde correr, não tinha escolha, a população queria vacinar. Bom, então ok, vamos concordar com essa cláusula. Ele atrasou e mais gente morreu. Agora, vacinou para burro. Agora, as pessoas, a partir do momento que tinha vacina, as pessoas estavam morrendo de medo, elas foram... Mas você concorda que essa vacinação em massa que teve no país não seria possível sem o apoio do governo federal? Sem o Dória. Agora, o voto do Dr. Zanin tem muito disso que o Segré falou, expectativas. Ele tem esse rótulo de íntimo do Lula e vai conviver com isso para sempre. Porém, é preciso também que essa militância que cobra digamos, alguma afinidade dele, lembre-se, por exemplo, de Joaquim Barbosa. E ele não, que foi nomeado, foi indicado pelo Lula e acabou mandando muita gente do PT, inclusive, para a cadeia, corretamente. E aqui eu vou dar minha mão à palmatória, porque o senhor mesmo falou que o Zanin poderia contrariar muito a esquerda. E acho que corretamente. Vou dar minha mão à palmatória, ele avisa antes. Ele me parece ser um sujeito íntegro. Ué, goste ou não, foi ele amigo ou não do Lula, me parece ser um sujeito íntegro e que conhece de lei.